Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora de eleições municipais. Eu converso com o Rogério Schmidt, que é cientista político do Espaço Democrático. Rogério, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos falar das composições políticas, né? Nós tivemos a novidade desde semana passada de Marta Suplicy, que deve formar uma chapa com Boulos para concorrer com o apoio do governo federal, do Partido dos Trabalhadores. Ela que teria sido indicada e puxada novamente para o partido pelo presidente Lula. Eu queria saber como é que você vê essa composição agora, o quanto que pode, inclusive, agregar em termos de apoio popular. A ex-prefeita Marta Suplicy é um nome que tem um recall muito grande, né, no eleitorado de São Paulo. Já foi candidata a prefeito outras vezes, a mais recente em 2016. E é o início, como você falou aí, das composições, né? Agora se aguarda para breve aí também a definição do vice do atual prefeito, o Ricardo Nunes. Então estamos chegando perto do início da campanha. Mas eu acho que o quadro ainda para a sucessão aqui em São Paulo está bastante indefinido. Quer dizer, eu acredito que vai ser uma eleição, basicamente um plebiscito sobre a gestão do prefeito Ricardo Nunes. Eu não acho que as questões da política nacional, por exemplo, vão ter tanta importância assim. Agora se fala muito na possibilidade de uma polarização, porque em princípio ele teria o apoio de Bolsonaro. Hoje o governador Tarcísio indicou apoio a Ricardo Nunes. Ele está com dificuldade em definir quem pode ser o vice dele, lembrando que ele era vice de Covas, de Bruno Covas. Sim. Então ele mudou o eleitorado, a base de apoio, né? Na verdade ele tinha um problema maior ainda de ser um nome desconhecido do eleitorado, pelo menos para a prefeitura, que ele vem tentando marcar a presença dele. E agora o último nome que se fala é de Ricardo Melo Araújo, que é coronel de reserva, ex-presidente do CEAGESP, ex-comandante da Rota e bolsonarista também. Então o presidente Bolsonaro disse que apoia, mas também tem Ricardo Salles ainda insistindo numa candidatura, ele que é do PL, não é? Exatamente, até se você for olhar as pesquisas em geral, elas testam os dois cenários, né? Um cenário com o Ricardo Salles, concorrendo com o apoio do Bolsonaro, e outro cenário sem o Ricardo Salles, onde aí o prefeito ganha o apoio do ex-presidente. Mas, como você lembrou bem, o Ricardo Nunes é uma incógnita, né? Porque essa será a primeira eleição majoritária que ele vai disputar. Ele era vice do Bruno Covas 4 anos atrás. Então, ele é bastante desconhecido, não é? Pelo eleitorado. Assim, se for fazer uma pesquisa em questão de voto espontânea, eu imagino até que a distância dele para o Boulos, que é um nome bem mais conhecido, até aumentaria, né? Por outro lado, Denise, ele está conseguindo construir uma coalizão, um leque de apoios partidários interessante, né? Já fechou aí com o PP, com o PSD, tem o apoio do governador Tarcísio, então... União Brasil deve ficar com ele também, não é? União Brasil, talvez o MDB, então PSD. Ele pode incluir até partidos que estão apoiando o governo Lula, né? Que aqui em São Paulo embarcariam na candidatura do atual prefeito. Afinal, tem o Diário Oficial na mão e isso não pode ser menosprezado. Agora, geralmente, a escolha de prefeito tem muito a ver com gestão. Sim. Né? E aí depende muito da avaliação que ele terá. São Paulo tem enfrentado alguns problemas sérios, inclusive relacionados à segurança. Por isso, os principais nomes que surgiram até agora para possíveis vices dele são ligados à área de segurança. Né? Inclusive, o secretário de Segurança do governador Tarcísio foi citado, Derrite, mas ele falou que prefere ficar no cargo. Não é? Então, tem essa preocupação e os sucessivos problemas relacionados às chuvas, à queda de árvores, falta de luz, que ele está nessa briga também com a Enel, não é? A própria deputada federal Tabata Amaral, que deve também concorrer pelo PSB, né, parece que está se articulando aí com o Datena, né, para tê-lo como vice, que também é um nome que entra nessa questão aí da segurança pública, né? A dúvida é que a gente não sabe se ele fica até o fim, pois né? Até as eleições. Já temos outras experiências, né, parecidas no passado. Mas assim, se a gente for olhar friamente as pesquisas, eu peguei uma pesquisa do Paraná, pesquisas de dezembro, nesse momento o eleitorado paulistano ele está dividido em um terço. Um terço avalia o governo do Ricardo Nunes como positivo, um terço como regular e um terço como negativo, né? Então a questão aí vai ser para que lado vai pender o eleitor que acha que o governo é regular, não é? Se vai
pender para o lado da oposição ou para o lado do próprio prefeito Ricardo Nunes, né? Agora, a gente falando dessa possível polarização que se esperava aqui em São Paulo e se espera ainda em boa parte, tem a questão também do Rio de Janeiro, né, de Eduardo Paes, que pode ter o apoio do Partido dos Trabalhadores. Tem toda uma negociação política em torno disso, que a gente falava da aliança do PT com outros partidos em outros estados, e não necessariamente uma chapa mais de esquerda, como acontece aqui em São Paulo, e Ramagem, que seria apoiado por Bolsonaro, né? O Rio, eu acho que é uma situação, talvez a única semelhança com São Paulo é que o prefeito em exercício concorrerá à reeleição, né? Mas o quadro lá é um quadro bem diferente, Denise. O prefeito Eduardo Paes tem quase 60% de aprovação nas pesquisas e já é um nome experimentado, né? Já iria para a sua 4ª campanha de prefeito. Então, me parece que no Rio de Janeiro, apesar da força do bolsonarismo por lá, não é? O quadro aponta para um favoritismo do atual prefeito Eduardo Paes maior do que, por exemplo, o prefeito de São Paulo, né? E ele se descola muito da posição do governador de lá, não é? Exatamente. Ele transita, né, em todos os setores da política local, enfim, tem um certo carisma, até uma imagem muito conhecida do eleitor carioca, né? Então, e lá o PT, historicamente o PT no Rio de Janeiro não tem muita força. Mas pode indicar a Aniele Franco, né? Para ser vice dele. Pois essa é uma das definições que aí teremos, né, nos próximos meses, porque o quadro mais provável lá é uma disputa entre o atual prefeito e o candidato apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro, né? Mas lá no Rio, me parece que é um quadro onde, se tudo correr como se espera, o Eduardo Paes tende a ser reeleito. Agora, nós tivemos aí um problema de Valdemar Costa Neto do PL com o Bolsonaro, né? O Valdemar elogiou o presidente Lula, né? Houve uma edição desse depoimento dele, dessas declarações, porque ele falou que em parte também elogiava Bolsonaro com características diferentes, mas Bolsonaro não gostou. Mandou mensagem para ele, disse que haveria problemas em relação a isso. Há alguma possibilidade de alguma ruptura deles, de o PL tender a se aproximar de outras candidaturas que não as apoiadas por Bolsonaro? Assim, o PL é o principal, né, na prática, o único partido expressivo da oposição ao governo Lula, não é? Então, nesse aspecto, o fato do ex-presidente Bolsonaro estar abrigado no PL faz muito sentido, né? Mas o próprio PL, se a gente olhar aí para votações, por exemplo, como a da reforma tributária, o PL tem 99 deputados, tem um grupo lá de uns 20 deputados do PL que costuma votar junto com o governo, especialmente em questões da agenda econômica, não é? Então, talvez o Valdemar Costa Neto esteja tentando se equilibrar ali entre as duas alas do partido, mas eu acho muito improvável que haja uma ruptura ou que o grupo político mais próximo do ex-presidente Bolsonaro saia do PL, né? Porque não tem uma outra legenda que poderia abrigá-los. Não necessariamente sair, mas o ex-presidente ter menos influência em indicações. Mas acho que essa é uma tendência natural, Denise, porque o ex-presidente Bolsonaro está inelegível, não é? Então, por mais que da sua popularidade, do apoio dele nas redes sociais, o fato dele estar inelegível, né, meio que para muitos candidatos do PL, talvez não seja muito conveniente aparecer ao lado do ex-presidente Bolsonaro, né? Então, tem essa duplicidade aí de papéis que o partido ocupa. Agora, para fechar, nós tivemos as últimas eleições municipais, uma participação não tão positiva do governo federal à época, e agora o PT tenta recuperar o terreno perdido também, e agora é o PL. Dá para ter alguma indicação em termos de país o que pode acontecer? Você diz assim, o número de prefeitos que os partidos vão ser... Quem pode sair vitorioso dessa briga? Eu apostaria, Denise, que os partidos mais ao centro do espectro político façam a maior parte dos prefeitos. Claro, o PT é um partido que também deve fazer bastante prefeituras, o PL, idem, né? Mas se a gente olhar historicamente aí, a tendência é que o centro eleja a maior parte dos prefeitos. Historicamente, tinha sido o MDB que fazia esse papel, né? Hoje, por exemplo, em São Paulo, o PSD controla um número grande de prefeituras também, né? Então,
E com influência de Kassab. Né? Exatamente. Então, é uma disputa. Na verdade, é muito difícil você dar um padrão nacional para a eleição dos prefeitos. Depende basicamente da avaliação da gestão de cada cidade. E a configuração que teremos até lá, até das candidaturas. Eu agradeço muito a participação do Rogério Schmidt, que é de cientista político do Espaço Democrático. Obrigada. Muito obrigado a você, Denise. Até a próxima. Com vocês.